Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Estatística da Multisaber. E na aula de hoje, como prometido, a gente vai fazer aqui os exercícios relacionados aos conceitos de moda, mediana e média, tá legal? Bom, para aquecer nossos motores, né, eu coloquei um exercício bem simples aqui, que é o seguinte: calcule a moda, a mediana e a média da seguinte sequência: 1, 2, 2, 3, 5, 7, 9, 9. Bom, então, para começar a resolver esse tipo de exercício, eu sugiro que vocês sempre montem uma tabelinha aqui, né? Com os números que aparecem, no caso 1, 2, 3, 5, 7, 9, e a frequência com que cada número aparece. Então, preenchendo aqui para vocês, o número 1 aparece duas vezes. Opa, deixa eu só pegar o pointer aqui, né? O número 1 aparece duas vezes. Então, 1, 1. O número 2 aparece três vezes. 2, 2, 2. 3, 5 e 7 aparecem uma vez cada um. E o 9 aparece duas vezes. A vantagem de montar esse tipo de tabelinha é que você já tem facilmente os pesos, né, dos números na hora de calcular a média, porque a frequência vai ser igual ao peso. E daqui já sai a moda também da sequência, né? Porque ó, a moda, lembrem que é o número que aparece mais frequentemente. Então, no nosso caso, é o número 2 que está aparecendo três vezes. Então, essa sequência é unimodal e a moda dela é 2, tá legal? Então, um terço do problema já está morto aqui. Bom, vamos para a média. A média é ponderada, porque a gente tem frequências diferentes. Então, 1 vezes 2, número 1, peso 2. 2 vezes 3, número 2, peso 3. 3 vezes 1, 5 vezes 1, 7 vezes 1, porque os pesos desses caras são 1. E 9 vezes 2, porque o número é 9 e o peso é 2. Lembrando que aqui no denominador você tem que colocar a soma dos pesos. Então, 2 mais 3 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2. Ok? Então, fazendo essas multiplicações no numerador, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 2, 18. E somando o denominador, a gente tem 10. Fazendo essa soma aqui no numerador, se eu não errei nada, dá 41. E 41 dividido por 10, até onde eu me lembro, é 4,1. Então a média dessa sequência aqui é 4,1, tá legal? Para fazer a mediana, a gente colocava os números aqui em ordem, né? Aqueles já estavam em ordem, né? Eu já passei a sequência em ordem. E como a gente tem 10 números, a gente pega, é uma sequência par, né? Então a gente vai ter que calcular aquela médiazinha, uma sequência de números pares. Então a gente vai pegar o quinto e o que vem em sequência, então o quinto e o sexto, e vai fazer uma média entre esses dois números que vai ser a nossa mediana. Então a mediana é 2 mais 3 dividido por 2, que dá 2,5, tá legal? Então tá calculado aqui, gente. A moda é 2, a mediana é 2,5 e a média é 4,1, ok? Então, exercício bem simples para a gente relembrar os conceitos e aquecer os motores aqui, beleza? Bom, agora vamos para esse exercício aqui, que é do Enem de 2014, que é o seguinte: uma loja que vende sapatos recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda desses dados anotados pelos donos. Então, a gente tem a numeração de sapatos com defeito e a média desse número é 36, a mediana é 37 e a moda é 38. Então, aqui a gente já tira um dado muito importante, gente. Como a moda é 38, a moda não é o número que mais se repete na sequência? Então, a gente já sabe que a numeração de sapatos que mais apresentou defeito foi a 38, porque é o número que mais aparece na nossa tabela, é a moda da nossa tabela. Tá. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média de distribuições desses zeros e uns
é igual a 0,45. A gente já vai voltar com mais calma aqui, que essa é a parte mais confusa do exercício, tá legal? Bom, os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não serão mais vendidas. E aqui eu esqueci de colocar a pergunta do exercício, né? Mas o exercício pergunta qual é a cor e a numeração que não vai ser mais vendida. E tá essas alternativas aqui. Bom, a gente já pode eliminar a B, a C e a E. Porque elas não têm número 38. E a numeração que mais deu problema foi o 38. Então, por causa da moda, né? Então a gente já pode eliminar essas três alternativas. Só resta saber se os que apresentaram mais defeitos são os sapatos brancos ou os sapatos pretos. Ok. E a gente vai usar justamente essa parte aqui para fazer essa descoberta, né? Então, eles fizeram o seguinte jogo. O que era sapato de cor branca, eles atribuíram o valor 0. E o que era sapato de cor preta, eles atribuíram o valor 1. Aí eles fizeram a média desses zeros e uns e descobriram que essa média é 0,45. Então, gente, isso nada mais é do que uma média ponderada, onde os pesos vão ser o número de sapato branco para o 0 e o número de sapato preto para o 1. Então, gente, se a gente usar a fórmula da média ponderada, o peso do sapato branco vezes o valor do sapato branco, mais o peso do sapato preto vezes o valor do sapato preto, dividido pelo peso total, que é o número de sapatos pretos mais o número de sapatos brancos. E isso ele nos informa que dá 0,45. Então, com essa formulinha aqui, a gente vai descobrir qual sapato deu mais problema para a loja, teve mais reclamações. Mas vocês devem estar achando estranho. Por quê? Isso aqui é uma equação com duas incógnitas. Então a gente não consegue chegar numa solução daqui. Mas a gente consegue chegar numa relação entre essas incógnitas. E é só isso que a gente precisa. A gente só precisa saber qual número é maior, tá legal? Então vou mexer um pouquinho nesse numerador aqui. Então o NB some aqui, porque ele está multiplicado por 0, né? Fica só o NP. Então a gente sobra com isso daqui. Eu vou pegar esse denominador e passar multiplicando do outro lado. Então vai ficar NP, que foi o que sobrou aqui, né? É igual a 0,45 NP mais NB. Aplico a propriedade distributiva aqui. Então, NP é 0,45 NP mais 0,45 NB. Tudo bem? Vamos agrupar esses NPs que tem aqui, né? Vou passar esse 0,45 para o outro lado. Então vai ficar NP menos 0,45 NP é igual a 0,45 NB. Então, resolvendo essa conta, desse lado esquerdo aqui, 0,55 NP é igual a 0,45 NB. E aqui que está o pulo do gato, gente. Ó, eu vou colocar aqui em cima de novo para a gente continuar, mas eu não mexi em nada ainda, né? Então, ó, o que tem número eu deixei desse lado, passei o 0,45 dividindo. E o que tem letra eu deixei do outro lado, ó, NB dividido por NP. Só inverti a ordem desses caras aqui, né? Fiz nada nesse passo. E agora, essa fração que está aqui, ó, 0,55 dividido por 0,45, eu nem preciso saber quanto dá, mas eu sei que é um número maior que 1, porque o numerador é maior que o denominador. Então eu já posso escrever que NB dividido por NP é maior do que 1. Se eu pegar esse NP e passar multiplicando, olha que engraçado. NB é maior do que 1 NP, NB é maior do que NP. Então, o número de sapatos brancos que apresentou defeito é maior que o número de sapatos pretos que apresentou defeito. Então, a resposta do meu exercício, que a loja não vai comprar mais, é a alternativa A. Sapatos brancos e de numeração 38, tá legal? Então, esse exercício já está resolvido, gente. Vamos então para o próximo. Também é do Enem de 2015. Ó. Uma pessoa, ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e as organizou. Não, coletou a idade dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico.
Está o gráfico aqui. Frequência de ocorrência pela idade. Qual é a moda da idade dos entrevistados? Bom, pergunta curta e grossa, a nossa resposta tem que ser curta e grossa. A moda é 9. Por que a moda é 9? Porque 9 é o número com maior frequência de ocorrência aqui. O 9 acontece 21 vezes, enquanto o 12 acontece 15 vezes e o 18 acontece 12 vezes. Então, quem mais aparece é o 9. Pergunta direta, resposta direta. Sem conta, sem nada, tá legal? Bom, mais um problema aqui do Enem de 2015. 5 amigos marcaram uma viagem à praia em dezembro. Para economizar, combinaram de ir num único carro. Cada amigo anotou quantos quilômetros seu carro faz, em média, ou fez em média, por litro de gasolina nos meses de setembro, outubro e novembro. Ao final desse trimestre, calcularam a média dos valores obtidos para escolherem o carro mais econômico, ou seja, o que teve a maior média. Os dados são apresentados nessa tabela aqui. Beleza. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5 e quanto ele gastou em média cada mês. Notem que é muito parecido com aquele exemplo que a gente fez do IDH na primeira aula, tá? Qual carro os amigos deverão escolher? Bom, eles devem escolher o que tem a maior média. Então eu tenho que somar todos os valores do carro 1, do carro 2, do carro 3, do carro 4, do carro 5 e dividir isso aí por 3, porque eu tenho 3 entradas aqui. Então vamos lá. Só passei a tabela para cá. Se eu fizer para o carro 1, eu somei aqui 6.2, 9.0 e o 9.3. Isso dá 24.5 dividido por 3 dá 8.17. Tá legal, gente? Então, é só matemática, na verdade, tá? Somar esses números, ó, para o carro 2, 6.7, 6.8 e 9.5. Dividir por 3, deu 7.67. Para o carro 3, também somei todos, dividi por 3, deu 8.69. Para o carro 4 dá 8.17 de novo. E para o carro 5 dá 8. Então, ó, esse exercício é tão parecido que lembrem que naquela tabela tinha uma cidade que tinha o mesmo valor nos 3 anos, né? Então aqui também ó, tem o mesmo valor nos 3 meses. Então é basicamente o mesmo exercício mesmo, tá, gente? O que é o detalhe aqui? Esse exercício, ele, embora seja fácil, a gente consegue ver que o que tem a maior média aqui é o carro 3, então a alternativa é C. Ele é meio chatinho no sentido que ele gasta tempo. Principalmente nessa divisão por 3 aqui. Que você tem um número com vírgula, dividido por 3, vai dar uma dízima às vezes. E aliás, todos aqui dão dízima, menos o 8. E pode ser um pouco chatinho de fazer. Mas percebam que como todos estão divididos por 3, eu poderia só ter olhado para esse número aqui. E o número que vai ser maior aqui do numerador, que vem da soma de todos os valores para cada carro, já vai nos dar a maior média. Então aqui, se eu tivesse vindo até esse passo aqui, que dava 26 por 3, e olhado para esse 26, eu já ia ter que ele é maior que os outros. Ó, 24,5, 23, 24,5 e 24. Então eu poderia ter parado nesse passo aqui. Não que eu tivesse calculado a média. Eu só ia ter a informação que a média do 3 seria maior que a média dos outros, tá legal? Então, se vocês precisarem de um pouco de tempo lá no Enem e lembrarem que vocês podem parar nesse passo para saber qual é maior, tudo bem, tá legal? Bom, um último exercício aqui, que também é do Enem, só que dessa vez 2018. Os alunos da disciplina de Estatística em um curso universitário realizaram 4 avaliações por semestre, com pesos de 20%, 10%, 30% e 40%, respectivamente. No final do semestre, precisam obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos nas 3 primeiras avaliações: 46, 60 e 50, respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na 4ª avaliação para ser aprovado é... Bom, gente, se vocês nunca fizeram essa conta na sua vida, quando vocês entrarem na faculdade, certamente vocês vão ter que fazer, tá legal? Que é saber quanto você precisa na última prova para ser aprovado. Então, basicamente, o que você tem aqui é que é um problema de média ponderada, né? Que você tem pesos diferentes.
Só que você não tem o valor da última nota. Você precisa saber quanto que ele é. Mas você tem a média, que tem que ser 60 pontos. Então, ó, como é que eu monto esse problema? O quanto ele tirou na primeira prova, 46, vezes o peso dela, 20%. Aqui eu estou usando em porcentagem mesmo, porque depois no denominador eu uso em porcentagem também, está tudo certo. O quanto ele tirou na segunda prova, que é 60, vezes o peso dela, que é 10%. O quanto ele tirou na terceira prova, que é 50, vezes o peso dela, que é 30%. E o quanto ele vai tirar, quanto ele precisa tirar na quarta prova, vezes o peso dela, que é 40%. Isso tem que ser, no mínimo, igual a 60. Teria que ser a rigor maior do que 60 aqui, né, gente? Maior ou igual a 60. Mas se eu quero a menor nota que ele precisa tirar, eu uso o menor número que eu posso ter aqui do outro lado, que é 60, tá legal? Então, o problema de estatística acabou aqui. Isso aqui é uma equação de primeiro grau que a gente tem que resolver. Simples de tudo. Então, eu vou fazer, num primeiro momento, essas multiplicações. Ó. 46 vezes 20 dá 920. 60 vezes 10 dá 600. 50 vezes 30 dá 1.500. E aqui na 40 vezes n, 40n, né? Tranquilo. E aqui o numerador, o 20 mais 10 mais 30 mais 40 tem que dar 100%, tá legal? Notem que eu não usei a porcentagem, porque eu estou usando porcentagem em cima e embaixo. Bom, vou pegar esse 100 e passar multiplicando do outro lado, vai dar 6.000. E também já resolvi essas somas aqui, ó, 920 mais 600 mais 1.500, que dá 3.020. Vou passar esse número para o outro lado com sinal negativo. Então, 40n é igual a 2.980, que é 6.000 menos 3.020. Só preciso passar esse 40 dividindo, e eu tiro que o meu n vale 74,5. Então, alternativa C aqui, tá legal? Bom, gente, esses são os exercícios que eu queria resolver com vocês na aula de hoje. Essa parte de média não tem como, vocês têm que praticar, praticar e praticar. Não tem outra maneira de aprender a fazer isso, mas deu para ver que não é tão complicado, né, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a aula de hoje, sobre algum exercício que vocês não estejam conseguindo resolver, vocês podem nos contactar aqui pelas redes sociais, tá legal? Ou via e-mail. E se vocês gostaram dessa aula, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal. E não se esqueçam que na próxima aula a gente vai ensinar vocês a usar o LibreOffice para fazer algumas análises estatísticas mais simples e obter, via software, aquilo que a gente está calculando nessas aulas de hoje, tá legal? Para dar um sentido um pouco maior e uma realidade um pouco maior nisso que a gente está fazendo. Então não percam a próxima aula e até lá, pratiquem, pratiquem e pratiquem esse tipo de exercício, tá legal? Então, gente, um abraço a todos e bons estudos!